Vivemos realmente um tempo muito turbulento, de grande tempestade, né? Tem se agravado cada vez mais toda essa situação que não se resolve, e o nosso coração se aperta, nosso coração se encolhe, a gente se fecha, e com esse medo nós já isolados, nos isolamos emocionalmente ainda mais. E qual a importância da fé nesses dias? Mário Sérgio Cortella disse: a fé nos inspira, ou seja, nos enche de fôlego e nos ajuda a ultrapassar o inexplicável. A fé é o combustível para a gente crer que há algo maior do que a gente não vê. Quem tem fé não deixa o seu coração se apertar e se apequenar, nem se fecha nos seus próprios problemas. Quem tem fé enfrenta a tempestade. E nós vivemos essa tempestade. E lembrando e pensando em tempestade, tem uma passagem bíblica no livro de Mateus, no capítulo 8, do 23 ao 27, que diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então ele acordou e perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa é a palavra de Deus que conta essa história dos discípulos com Jesus. E eu queria tirar 3 rápidas lições sobre esse texto, para que a gente não perca a fé nos tempos de crise. O ponto número 1 é que a gente permita que Jesus questione o seu medo e fale da sua fé. O que significa isso? Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Essa foi a pergunta de Jesus, no versículo 26. Para que a gente não perca a fé, nós precisamos, isso faz muito parte do ser humano, antes de tudo, reconhecer a nossa fragilidade. Nós temos essa liberdade, nós podemos expressar, nós podemos sentir medo. Ninguém é um super-homem, nós não vamos ser o salvador do mundo ou das pessoas que estão ao nosso redor, nós não temos o controle de tudo. E essa tempestade é real, ela realmente dá medo. Eu tenho medo, nós estamos com medo. Nós temos muitas situações, nós temos sofrimento, nós temos dor, nós estamos passando por um momento difícil. Nós não sabemos o que fazer, nós não conseguimos imaginar o futuro. A angústia é algo que é tipo um futuro eminente com uma certa dose de tragédia. E esse é o momento que quase todo mundo está vivendo. Nós estamos angustiados, porque a gente está vendo, né, esse futuro próximo com tragédia e isso acontecendo nas vidas, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ter a paz e a tranquilidade no coração, talvez baixar um pouco a guarda, acalmar o nosso coração e aceitar e concordar e dizer: nós temos medo, eu tenho medo, eu preciso aumentar minha fé, eu preciso crer e acreditar em algo superior, eu preciso entender que eu tenho pouca fé e acreditar que isso é bom para a gente aliviar e, assim, não ficar só nisso. E por isso nós temos um segundo passo. Nós temos que deixar o orgulho de lado e permitir que Jesus pergunte para a gente e fale sobre a nossa fé e a gente possa entender. O segundo ponto diz assim, que a gente pode aprender: reconheça a presença de Jesus Cristo no barco. Não subestime a presença de Jesus, mesmo que ele pareça estar dormindo. Talvez você vê situações acontecendo, não vê muita saída, talvez já tenha orado, buscado e talvez não tenha visto a resposta, mas mesmo quando não está aparente, e ele não esteja respondendo às suas orações, ou talvez você não esteja enxergando, e às vezes a gente até quer culpar a Deus, mas não ande por esse atalho falso, não vá para essa direção.
Vamos crer que Ele está presente. E é assim que eu creio, é assim que nós temos visto como Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas. É assim como a gente tem visto quanto Deus tem agido em todas as situações. Que nós possamos crer que Ele está conosco, Ele se faz presente, Ele demonstra a sua bondade, o seu amor de diversas formas. Ele tem nos abençoado em diversos momentos e tem sido essa esperança tão presente nas nossas vidas. Mas nós precisamos crer, para que a gente não perca a fé nesse tempo de crise. Nós precisamos crer que Jesus está no barco, Jesus está presente nas nossas vidas, Jesus está na sua casa, Deus está presente no seu trabalho, aonde você estiver, Deus está presente e Ele está do nosso lado. Qual tem sido o tamanho da sua fé para crer nisso? Jesus está no barco, Jesus está na sua vida, Jesus está perto de você e esse é o grande milagre. Abra os seus olhos para reconhecer isso. E o terceiro ponto que eu queria compartilhar nessa tarde é que nós possamos crer no poder de Jesus, além da sua presença. Crer no poder de Jesus, que Ele vai acalmar, Ele pode acalmar as tempestades. Como foi nesse exemplo que nós vimos aqui. Os próprios discípulos disseram, mas quem é esse que para os ventos e acalma a tempestade? Ter fé é confiar em todas as forças, com todas as forças em Jesus Cristo. No seu poder, no seu caráter, no seu amor, nos seus planos. A fé sobrevive quando ela é direcionada para a pessoa certa, para quem merece ser direcionada a nossa fé. Não é na nossa força, mas é sim na força de Jesus. Não é na nossa inteligência, mas é na sabedoria de Jesus. Nós devemos crer e acreditar. Jesus está no centro de todas as coisas. E muitas coisas têm gerado essa ansiedade, essa situação emocional. Mas nós devemos confiar e deixar com que a graça de Deus nos alcance a minha e a sua vida. E que assim nós possamos tirar todo o fardo que está nas nossas costas, que está na nossa mente, que às vezes está dentro do nosso coração. Que nós possamos crer que Jesus torna a vida mais leve e Ele nos ajuda a enfrentar as tempestades. Qual é a natureza da sua fé? Em quem você confia? Que nós possamos lembrar desses 3 pontos e crer na presença maravilhosa de Jesus e que Ele acalma a tempestade. E é essa fé que pode nos revigorar nessa tarde e nos trazer cada vez mais a esperança e a força que precisamos para continuar em frente. Mesmo nas noites de tempestade, a fé é o combustível para a vida. Crer em Jesus Cristo é caminhar sem o fardo da depressão, da ansiedade, do egoísmo, de tantas coisas que tomam o nosso coração. Crer em Jesus Cristo é entregar a Ele a nossa vida. Que você possa confiar em Jesus, que você possa viver e fortalecer a sua fé nesse momento, ser cada vez mais provado, e Ele vai te dar cada vez mais fé para você continuar caminhando, enfrentando os desafios, tendo a esperança sobre tempos melhores. E eu acredito e eu confio em Deus que isso vai acontecer, na minha e também na sua vida. Que Deus possa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que é outro versículo bíblico, e assim olharmos para dias melhores. Muito obrigado e que Deus te abençoe.